Agora vamos começar a falar sobre o funcionamento da prova oral. Como funciona a prova oral? Primeiro, nunca vá de relógio, não pode usar relógio. Às vezes você está de terno e você quer botar um relógio para ficar mais legal e tal. Se você tiver de relógio, você pode ser eliminado do concurso. Se perceberem que você está de relógio, ou fone, alguma coisa assim, você está eliminado do concurso. Então, relógio eu nem levo pro hotel, para não ter perigo, eu não levo nem pro hotel, para não correr esse risco, né? Porque você passou na prova objetiva, passou na sua objetiva, está na prova oral e ser reprovado porque tá de relógio é brincadeira. É brincadeira, né? Então vamos lá. Do início. Como funciona a prova oral? Pessoal, a prova oral, vamos falar sobre a feita pela FCC e a feita pela CESP, são as principais bancas de defensoria hoje no Brasil, né? As provas orais feitas pela FCC, na minha perspectiva, é muito mais tranquilo, mas também, ao mesmo tempo, é um pouco complexa, por quê? Porque não existem perguntas prontas. A CESP, a banca CESP, né, a Sebrasp, todas as pessoas que vão fazer a prova pela manhã, por exemplo. Geralmente a prova oral funciona em 2, 3, até 4, 5 dias. Pode ser dependendo da quantidade de pessoas que tenham sido aprovadas. Maranhão, como foram muitos aprovados para a prova oral, foram uns 200 ou mais por aí, foram acho que 5 dias de prova oral. Então eu fiquei no último dia da prova, que era uma segunda-feira, eu fiquei pela segunda-feira à tarde. Cada pessoa tem o seu turno. Então, geralmente por ordem alfabética. Quem tem o nome no A, por exemplo, Amanda certamente será no primeiro dia do prova oral, no primeiro turno, certo? Então, se for pela FCC, será por ordem alfabética, e o detalhe é que as provas da FCC, a prova oral da FCC, não tem pergunta pronta, certo? Como é? Diferente da banca CESP. A banca CESP, todo mundo que fica no mesmo turno, eles têm uma mesma pergunta para todo mundo que está no mesmo turno. Isso acaba sendo mais isonômico, mas ao mesmo tempo, se você não falar o que tem no espelho da CESP, você não pontua. O que é diferente da FCC. A FCC é muito mais defensoria. Ele olha se você tem um perfil de defensor e se você pode ter errado a pergunta, como eu falei, você pode ter errado o conhecimento jurídico, mas você pode ter tido uma postura boa, você pode ter acertado, você falar de outras coisas importantes também, ele pode pontuar. A CESP não, o espelho já é montado, o espelho já é pronto, é chave fechadura. Ele olha, tá no espelho que você falou? Não pontua, certo? Então, muito embora aparentemente haja uma isonomia, né, porque algumas pessoas acham isonômica a CESP, a FCC eu acho melhor porque existe uma possibilidade do examinador lhe atribuir alguns pontos, mesmo que você não tenha falado nada com nada daquela matéria, né? Então eu acho melhor. Já tem gente que não gosta do FCC porque acha arbitrário, porque eles não têm um espelho, né? Não tem um espelho. Você vai falando lá e ele vai te perguntando e ao final ele atribui a nota. Não existe um espelho. Até mesmo para você recorrer. Você não tem um espelho. Você escuta o seu áudio e aí a gente vai falar como é que você recorre, certo? E você recorre. Mas é isso. A prova feita pela FCC é de um jeito e a prova feita pela CESP é outra. Vamos lá. O que eu notei aqui são perguntas prontas. CESP e FCC não são perguntas prontas, certo? Agora, vamos para como o funcionamento do dia da prova oral, certo? A banca CESP, você se isola, certo? Numa sala, e você não tem contato você não pode conversar com outras pessoas, né? Já na banca FCC, por exemplo, na prova FCC é muito mais tranquila. Tem uma psicóloga muito educada, muito gentil, que lhe recebe ali, olha, como é seu nome? Meu nome é Vitor, você vai fazer a prova oral? Sim, então pronto, vamos para essa sala aqui. Essa sala aqui a gente vai fazer o sorteio dos pontos. Como é o sorteio dos pontos? Para que sorteio dos pontos? Desculpa, esse sorteio dos pontos é o seguinte, existe uma... Deixa eu ver se tem aqui parecido. Enfim, vou pegar aqui um livro para demonstrar. Imagine que isso aqui seja uma bolinha de madeira, certo? Ele fica com um quadradinho, uma bola, não lembro, de madeira, e dentro uma urna, como se fosse uma urna. Você põe a mão e puxa um ponto, certo? Quando você puxa esse ponto, o ponto vem escrito assim. Vamos supor, isso aqui é um ponto. O ponto vem escrito assim, 13, 14, né? É um número, é um ponto, um número. Não vem dizendo a matéria, processo penal, processo civil. Você tem um ponto. E com esse ponto, você vai ficar esperando, né, dentro dessa sala, confinado, isso pela FCC. Você vai ficar confinado com os demais candidatos, geralmente são 10 ali, junto com você, né, e você vai ficar ali. Pronto, você ficou no bloco das 4 horas da tarde, como foi o meu caso. Então, 4 horas da tarde eu estava lá, né, cheguei um pouquinho antes, 10 minutos antes, fiquei ali e tal, aquela tensão, aquele nervosismo, todo mundo conversando. Tem gente que começa a suar frio, tem gente que dá vontade de chorar, e realmente dá, porque é um momento assim muito tenso. Mas a gente começa a conversar, o psicólogo diz, olha, você está na prova oral, certo? Ninguém aqui quer lhe reprovar. O conhecimento você tem, ele começa a conversar com a gente, eles conversam, oferece biscoito, oferece
café, oferece água, enfim, a FCC eu gostei muito, eu nunca fiz uma prova oral CESP, minhas provas orais foram feitas pela FCC, e eu achei fantástico, assim, a recepção deles é uma coisa, assim, extraordinária mesmo, são muito educados, são muito gentis, são, assim, não são formais demais, são super tranquilos, certo? Então, assim, você vai estar ali, né, vai tirar aquele seu ponto, vai ficar com o seu ponto no bolso do terno, vai colocar no terno, né, ou da calça, e vai chegar o momento que ela vai dizer assim, pronto, eles vão lhe dar uma folha, que é para o examinador assinar, cada examinador que você passa, assinar, e aí você vai para o auditório, certo? Esse auditório é onde está acontecendo a prova oral, e aí tem cabines. São 4 cabines, basicamente 4 cabines, né? São aquelas cabines como se fosse a gente se atendido na Defensoria Pública, que tem umas cabines assim, de atendimento. Pronto. Nessa cabine, o que é que vai acontecer? Tem um examinador, certo? Sentado assim, e tem uma mesinha que ele tá com um computador, certo? E tem um microfone para você e tem um microfone para ele, né? E aí é um auditório, as pessoas podem assistir, só que detalhe, diferente dessas provas orais que a gente está acostumado a ver da magistratura, em que fica uma pessoa na frente e todo mundo assistindo, as provas orais da FCC não são assim, certo? As provas orais da FCC não são dessa forma. Você fica numa cabine na frente do seu examinador, certo? Olhando cara a cara para ele, e do seu lado fica outro examinador com outra pessoa, também sentado, olhando para ele, certo? Do outro lado também fica outro examinador com outro candidato. São 4 examinadores, a regra é que sejam 4 examinadores e 4 candidatos ao mesmo tempo. Então você fala aqui no microfone, mas esse microfone ele não reverberiza para, não sei se existe essa palavra, reverberiza. Ele não reverba para trás, ou seja, ele apenas está gravando, certo? Ele não sai o som pelas caixas de som. Então assim, você fala, mas ninguém escuta saindo do... As pessoas que estão assistindo, elas dificilmente escutam o que você está falando, porque é um pouco distante, assim, você fica falando para o seu examinador, o examinador fica te ouvindo aqui, fazendo perguntas e está sendo gravado, certo? Então, beleza. Você não tem esse contato com o público não te escuta. Você acaba escutando o que seus amigos estão falando, seus colegas candidatos do outro lado estão falando porque está um pouco perto. Então, se for uma pessoa que fale alto, na minha turma tinha um rapaz que falava um pouco alto, e dava para ouvir. Às vezes pode ser que atrapalhe. Eu não me senti prejudicado. Por quê? Porque, meu amigo, quando você tá assim, cara a cara com o examinador, olhando pra cara dele, falando sobre o que você sabe, quanto de tempo que você estudou para estar ali, eu esquecia, podia cair um prédio assim que eu não escutava, porque eu tava focado, certo? Quando a gente tá focado, a gente não escuta, a gente meio que, o mundo pode desabar, né? Então foi meio que isso. Nas 2 vezes, eu não escutei nada de ninguém. Aí você, vamos supor, você vai fazer a sua prova, vamos supor, direito constitucional. Um rapaz fica organizando lá, vai dizer, olha, você vai começar com direito constitucional. Você pode começar com direito constitucional? Sim, eu posso começar, não tem nenhum problema. Porque pode ser que tenha a criança e adolescente esteja vago e eu queira começar com criança e adolescente. Pode ser que sim. Agora, vai chegar um momento que você não vai poder mais escolher. Mas você pode até escolher. Então eu falei, não, eu vou tranquilamente com direito constitucional. Nessa última prova oral que fiz. Então eu cheguei lá, né? Sentei. Existe um mito que diz assim, não sente. Espere o examinador dizer para você sentar. Gente, não existe isso. Quem fez essa prova oral, eu acho que fez há muito tempo, porque recentemente eu fiz 2 e não aconteceu isso. Você chega, senta, dá boa tarde ou bom dia, fica sentado, e ele vai perguntar. Ele vai dizer boa tarde, tudo bem? Vai perguntar de onde você é, vai perguntar. Geralmente eles perguntam, pode ser que não perguntem. Teve alguns que não perguntaram de onde eu era, mas eles perguntam o seu nome e o número de inscrição. Você vai estar com papel com o seu nome e seu número de inscrição, né? Teve um colega meu, quando perguntou o nome dele, ele estava tão nervoso que não sabia nem o nome, teve que ler o próprio nome dele. Mas é normal, essas coisas acontecem, eu também fiquei nervoso na minha primeira prova oral, mas é natural, né? Temos que lutar para não acontecer isso, né? Esse nervosismo todo. Mas é isso, você vai fazer a sua primeira arguição, certo? Quando você fizer a sua primeira arguição, é em torno de 10 minutos para cada examinador. Não é muito longa, não. Ele vai lhe perguntar, né? Você vai mostrar o seu ponto. Qual foi o seu ponto sorteado? Aí você vai dizer, número 130, no meu foi 123. Foi, 123. E aí, você vai entregar o número 123, foram 123. Ele vai dizer, tá certo. Ele vai pegar um livro, ele vai olhar, ponto 123, aí vai lhe mostrar. Ponto 123 caiu aqui, ativismo judicial em direito constitucional, certo? Esse é o ponto. Aí ele vai dizer, pode falar sobre o ponto.
Geralmente ele faz isso, fale sobre o ponto. Pode ser que ele comece a lhe fazer uma pergunta sobre o ponto. Fale sobre o que é isso e qual é a modalidade. Pode ser que ele pergunte assim. Geralmente, quando o ponto é assim, aberto, teórico, neoconstitucionalismo, ativismo judicial, não sei o que, ele diz, fale sobre o ponto, certo? Beleza. E aí eu comecei. Excelência. E comecei. Disse excelência e comecei. Aí ele, sim, mas nesse caso, aí ele começa a fazer reperguntas, certo? É isso que difere uma prova oral de uma prova de tribuna. A prova de tribuna, você sorteia um ponto, de penal, processo penal, geralmente, e tem que falar 10 minutos sobre o ponto. Não há reperguntas. Você tem que desenvolver, certo? Já na prova oral, não. Ele faz reperguntas, você responde. Faz reperguntas, você responde. E aí vai até 10 minutos de prova. Quando você acaba esses 10 minutos de prova, você... muito obrigado, excelência. Ele vai dizer, estou satisfeito. Você vai se levantar, certo? Não precisa... também com muita formalidade, eu sempre me levantei, com licença, excelência, me levantei e voltei para onde a gente fica sentado esperando para ir para outro examinador, certo? Você se levanta, obrigado, excelência, ele vai dizer boa sorte, você se levanta, sai e senta esperando a sua próxima prova. Geralmente as pessoas sentam e podem até conversar. Eu não aconselho conversar, porque o examinador ele fica vendo você lá. Ele fica olhando o tempo todo os candidatos que estão aguardando. Então, assim, eu acho que é um momento também de você se comportar, de você sentar direito, de você ficar comportado e tal. Tem gente que fica conversando, e aí, perguntou o quê? E aí ele pode até ouvir. Então, assim, eu sempre procurei tentar mais resguardado, assim, é um momento que eu acho que exige uma atenção especial da gente, até mesmo para não desconcentrar. Então, eu fiquei esperando, aí o psicólogo chegou e disse, ó, tem criança e adolescente agora, é sua vez. E eu fui para criança e adolescente, sentei na banca do examinador, com licença, excelência, sentei, boa tarde. E ele, boa tarde, candidato, qual é o seu nome, de onde você é? Aí eu falei, o que é que o candidato faz da vida? É o quê? Aí ele lhe pergunta por que você quer ser defensor público, e o ideal é que você já tenha mais ou menos a resposta pronta na cabeça, mas não precisa também enfeitar demais, dizer que desde 2 anos de idade que você quer ser defensor público, porque assim, eles vão ver que você tem resposta pronta. Tem uma resposta mais ou menos pronta, mas de que quer ser defensor público, porque tem uma... O que eu falei uma vez foi que eu tenho... de todas as instituições e carreiras jurídicas, a que eu mais tenho familiaridade, que eu gosto e que eu acho que dá para realmente você contribuir com a sociedade é a Defensoria Pública. Então foi isso que eu falei, ele falou, tudo bem, então vamos começar, certo? Então pronto, começamos. E aí você sai desse examinador e volta fica lá naquele canto, esperando a oportunidade de vagar mais um examinador, e você vai para o outro, até que você vá nos 4 examinadores e a prova oral está finalizada, certo? O resultado não sai na hora, né? O resultado só sai geralmente 10 dias depois, mas é isso. Sobre o funcionamento do dia da prova, é isso, certo? Próximo vídeo vamos falar alguns detalhes importantes sobre notas, sobre por onde estudar para a prova oral. Até o próximo vídeo, pessoal.